Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no livro. Bom, então vamos lá. Como a gente pode ver aqui, são 508 páginas, bastante conteúdo, né? Isso é bom, que a gente não precisa necessariamente ler sequencial, né? A gente pode ler na medida que o conteúdo for precisando, sendo exigido no trabalho ou nos estudos, né? Vamos lá. Então, passando rapidamente aqui, né, no primeiro capítulo a gente vai entender um pouquinho sobre análise estatística, ciência de dados e o método científico. Então a gente vai aprender, antes de ir para os modelos, como que a gente estrutura um raciocínio lógico baseado lá na lógica de Aristóteles, né, considerado o pai da lógica. Pra gente, por quê? Isso é importante para a gente poder propor boas questões de negócio, né, antes de partir para os modelos, né? Então, boas perguntas têm maiores chances de levar a boas respostas, né, do que perguntas mal formuladas de negócio. Beleza, no capítulo 2 a gente já entra aqui na estatística básica, a gente vai ver métricas de centralidade, dispersão, de posição, aqui ferramentas gráficas, é bem legal, vou até mostrar aqui na página 70, para a gente construir um storytelling, é muito interessante. Então a gente entende aqui, deixa eu pegar, página 70. Então já começa com o histograma, né? Quando que nós usamos o histograma, quais aplicações. A gente tem aqui logo em sequência o gráfico de linhas. Quando que a gente usa o gráfico de linhas? Para que ele é aconselhado, né, ser utilizado? Como é que a gente identifica no gráfico de linhas, né, ao longo em um dado, uma variável sequencial, se tem uma tendência? Como que a gente exibe isso para o gestor? Se tem algum padrão sazonal, né? Aqui o gráfico de dispersão, para a gente analisar se tem correlação entre duas variáveis quantitativas. O famoso box plot, né? A gente entende aqui direitinho, tem até que na nota de rodapé, como que a gente calcula, como que os softwares calculam esses limites, né, para poder identificar aqui os outliers. Aqui uma outra forma de visualizar dados usando o box plot, quebrando aqui por níveis categóricos, né? Então essa informação está aqui, só que aqui ela está quebrada em 3 níveis categóricos. Aqui é vendas, aqui é venda, as mesmas vendas, só que dividida por 3 regiões. Aqui os gráficos de barras empilhados. Aqui um gráfico de barras interessante, que quando a gente tem muitas categorias, né? Por exemplo, aqui a gente tem que exibir o market share de vendas por estado. Talvez a gente colocasse assim, né, na barra vertical, poderia ficar confuso. Então aqui tem uma estratégia também diferente. Dando sequência, o capítulo 3 ele é um pouquinho mais denso, talvez, que a gente vai abordar distribuições de probabilidade, mas para o estudo da estatística, né, ela é extremamente fundamental para chegar na parte de testes de hipóteses. Então, não necessariamente todo mundo precisa de ficar expert aqui, né? Mas pelo menos dar uma passada de olho aqui é interessante, né? Para a gente ter base quando nós chegarmos nos capítulos seguintes. Então aqui a gente vai ver aqui as distribuições amostrais também, distribuição aqui quadrado, T-student, F, as distribuições discretas, que está cheia aqui de exemplos de aplicações de negócios, para não ficar vago, né? Então aqui, durante o livro é cheio de estudos de casos, né? Aqui, por exemplo, parametrizando o fluxo de atendimento a clientes em uma loja física com apoio das distribuições Poisson exponencial. Então, a gente vê que estudar as distribuições de probabilidade puramente não é algo vago, tem aplicação, né? A gente pode modelar fenômenos físicos com elas. Aqui no capítulo 4, a gente aprende intervalos de confiança para média, intervalo de confiança para proporção, intervalo de confiança para mediana, enfim, utilizando equações, também métodos computacionais, como o algoritmo Bootstrap,
Capítulo 4, muito interessante, a gente vai entender. Eu separei aqui em 6 passos para conduzir um teste de hipótese, que é onde entram, né, os experimentos científicos mesmo. Então tem várias formas aqui de avaliar a normalidade dos dados, porque nós vamos ver aqui os testes paramétricos, como teste T pareado, teste F, né, na nova análise de variância, para a gente comparar mais de 2 grupos. E a gente vai ver também testes de hipóteses não paramétricos, que isso não se acha fácil em um livro de ciência de dados em português. Então eu fiz questão de trazer, porque é muito raro a gente encontrar dados normalmente distribuídos quando nós exportamos dados do sistema. Claro, a gente pode aplicar transformações, mas geralmente não é. Então aqui tem os testes não paramétricos para a gente usar no lugar dos paramétricos quando nós tivermos dados que não são normalmente distribuídos. Um capítulo de regressão linear muito bem detalhado. Então aqui a gente aborda a regressão linear de uma óptica inferencial, onde a gente quer interpretar os coeficientes do modelo, e também aborda aqui de forma preditiva, né, que é mais focada ali em aprendizado de máquina. Depois a gente passa para a regressão regularizada, que é uma extensão da regressão linear tradicional. Por exemplo, em casos onde a gente tem mais colunas do que linhas, ou seja, nós temos mais variáveis do que linhas, tem estratégias para lidar com isso. Então aqui tem como a gente usa conceitos extremamente fundamentais de aprendizado de máquina, como viés e variância. Claro, estudo de caso também. O livro é repleto de estudos de caso durante os capítulos. Capítulo 8, a gente vai entrar em árvores de decisão e floresta aleatória, que são métodos de aprendizado de máquina bem interessantes. Então aqui não é só código Python não, a gente vai entender como que uma árvore de decisão faz uma decisão numa variável, como que ela seleciona os preditores e descarta alguns, né? A gente vai entender como que é uma floresta aleatória, que a gente usa uma combinação de árvores de decisões. No capítulo 9, um algoritmo fantástico que é o KNN. A gente faz uma rápida recapitulação aqui das propriedades do espaço euclidiano, mas novamente, né, reforçando, a gente não precisa de ser expert em matemática, a gente pode passar o olho e focar em interpretar os outputs que o Python fornece. O capítulo 10 é um dos meus favoritos, que é sobre séries temporais. Então a gente vai entender o que é uma autorregressão, como que engenharia de variáveis para séries temporais, né? Então a engenharia de variáveis é o ato de criar variáveis a partir das variáveis disponíveis. Então, como que a gente cria variáveis para um modelo de série temporal, né? É um pouquinho diferente a estratégia. A gente vê aqui modelos estatísticos clássicos, como a ARIMA para previsão de séries temporais, o ARIMA sazonal, que é quando nossa série histórica tem algum padrão sazonal, métodos de construção de intervalo de confiança, intervalo de predição, que é um intervalo conforme, que é um método que não depende de normalidade. E a gente vai ver aqui como que a gente usa aprendizado de máquina para modelar as séries temporais. Então aqui é um estudo de caso onde a gente tem que modelar 100 séries temporais, né? Então a gente vai usar aqui o KNN, onde a gente vai usar um único algoritmo criando as variáveis para capturar os padrões nas séries, padrões globais, e a gente vai produzir uma previsão 30 dias no futuro para cada série. Então é bem legal. Então, e logo de início aqui tem alguns QR Codes que o leitor pode escanear para entrar em contato comigo, para enviar dúvidas, né? E durante a leitura, em diversos momentos, vai tendo QR Codes para acessar o repositório do livro, né? Que é onde estão os exemplos em Python. Mais aqui, então são 42 notebooks em Python com as aplicações do conteúdo teórico, né? Eu sempre fiz questão de fazer as continhas passo a passo para não ficar, né, algo muito abstrato, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Mais QR Code.
Aqui a gente entende mais, né, os testes não paramétricos. Ficou bem legal esse capítulo, deu bastante trabalho fazer, mas eu acho que é importante. Eu senti falta disso no começo dos meus estudos, um material consolidado que tivesse testes não paramétricos, né? Beleza? Então eu acho que no geral é isso. Validação cruzada, como é que ela funciona em aprendizado de máquina, na regressão linear. Beleza? Então é isso. Eu pus uma frase inspiradora em cada capítulo. Bom, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.